Hoje minha visão tá absurdamente turva. Ontem eu troquei alguém de quarto, como anteontem. A menina que não fez absolutamente nada, não anotou ninguém, ficou só no telefone conversando fiado. Ela é irônica, cínica, faz estilo, entendendo. O tempo todo muito agradável, todo mundo ama. Tudo com o dinheiro delas é para sustentar homem e sustentar praticidade de ficar com o rabo para cima, que isso que você olha, que você vê a fritura escorrendo e a água que não cai, um monte de coisa, aquela coisa encebada, podre, uma carniça. E hoje juntou então aqui a fome com a vontade de comer, né? Sete, nossa senhora. Hoje a gente tava sacudido muito, que são as que, né, que teve briga entre as macacas pretas e a macaca branca. O treino ficou um pouco feio não. Aí qualquer coisa que quebrar, ela já tem o hábito de largar nada, desmanchar, já são aquelas que para deixar a prova dos crimes são muito avançadas em largar a culpa nas costas dos outros. São muito, elas para poder ficar à toa com o rabo para cima, fofocando na vida dos outros, conversando de coisas, tem vidas infinitamente paralelas e as madrugadas, e geralmente juntam com homens que fazem a mesma coisa e conhecem da mesma forma. Então tem N critérios que os conectam e não largam, porque tem várias formas de simbiose, né? Então aí juntou a fome com a vontade de comer. Uma levantou, era para sair, eu nem sabia ainda que diz que ele ia descer, para poder ensinar, fazer o manual de subir ali o negócio. Eu subi, fica mais alto para mim. Eu não soube descer, parecia que mal levinho de subir o portão, mas parecia que eu não sabia descer. Não conseguia, tentava puxar com o negócio, não descia de frente, não descia do lado, ele veio, levantou a mão. Então tem sempre, constantemente, né? O que serve sua força, o que você fez a sua profissão, na sua chamada no grito, ainda com uma coisa muito aproveita e água tudo aquilo ali, aproveita e faz tudo aquilo ali, né? E há outras aqui, as que são acostumadas a falar de bosta, de porra, de não sei o quê, e de fofoqueira. Aí chegou o cara, quer dizer, elas são metidas a 10 porra, não sei o que lá, uma esperando aqui, achou que se eu cheguei 3 horas, eu tinha que imediatamente levantar para sair fora. Aí qual copo que fica aqui que não leva, qual não sei o que não leva, né? Aí, aquela poeirada que não limpa nada, não faz nada, não limpa banheiro, nem isso, aquilo. Aí aonde entra um cheiro de bunda insuportável, já esqueci de passar perfume. Aí a outra já viu que eu cheguei com um saco de coisa, que tinha coisa de comer. E a outra botando, é um tal de todo dia comprar um trem de comer para não dizer que, né, que daqui uns dias já vai ser um inferno absoluto de fora para dentro, porque o dinheiro já vai faltar e a folha não vai fechar. Vai pagar um monte de conta e vão estar totalmente endividadas, ficam fazendo inferno entre elas por fora, né? O que veio dizer que eu vou operar e que uma cifra caiu na mão, gerou. Isso aqui mudou de muito, né? De onde a cifra está vindo, de quem sabe apontar o que, apontar que tem câmera. Aqui, ó, tava falando, o cara veio no balcão, tava falando qual que é mais fofoqueira, o que tava falando que esse não ouviu lá em cima, ou seja, estavam falando mal de mim, falando lá em cima, falando da fofoqueira de lá de dentro, porque é fofoqueira e comenta de tudo e fica ameaçando todo mundo, dizendo que tá gravando tudo o tempo todo, até que ponto elas, quando que deixam sair da cama, então elas são avisadas sobre várias formas de sinalizações a quem justifique fingirem não saber e terem códigos tais entre internamente, rua e vários lugares, né? Coloquei meu celular aqui aberto, tive que ir direto lá embaixo levar o moço que trocou de quarto, Antônio trocou também. Aí pensativo fazendo um monte de coisa e querem saber o que eu tanto faço, meu celular fica aberto aqui. Ele sentou aqui, implica em milhões de interesses. Eu tava aberto no negócio do Lula na ONU, né? Aí automaticamente muita coisa aparece no celular, porque aqui é minha rede social, eu fico aberto aqui, tava aqui olhando aqui, você é Lula, né? Eu não sou nada não, por causa de quê? Né? É porque aqui ninguém é não. Sei, tipo, né? Eu sei muito bem, inclusive, não sei o que é pior dizer quando são e dizer quando não são. Nos lugares onde eu estou passando, e que é conveniente eles dizer por que eles são. Caso eu fosse empregado, se pudesse, mais faria, né? Aí, então, eu não, só no dia, quando for no dia da cirurgia, ou algum dia, amanhã acho que não vai dar para fazer isso, eu até poderia, depois de ir lá, mas vou ter que vontade de tomar banho, para atender 2 horários, vou fazer risco cirúrgico, eu falei que é na justiça eleitoral, né?
sei quanto que vai custar, quando for ter que votar, eu vou ter que justificar, se depender do meu voto, do único voto para mudar alguma coisa, vocês vão ter que levar em consideração muita coisa. Tô querendo chegar nesse espectro aí, né? Para que eu preciso de votar, para que eu não preciso, e quando a coisa depender de um empate de uma única pessoa, se é que isso já não está sendo colocado em pauta há muito tempo. O que é singularidade, extraordinariedade, deficiência, aceleração, né? Exata, casa exata do cu entre o cu do outro, como é que perpetua a desgraça? E ação de graça como anti-ação de graça. Então aí cheguei aqui, fiquei meio assim, né? Porque que horas a coisa abre entre as escritas que eu coloco, que é conveniente, minha mente, a visão está bem turva. Aí fiquei ali um tempo ali embaixo tentando abaixar o negócio, meu celular abriu aqui. Tava terminando de escrever o negócio aqui. Aí tive que ir lá em cima ver o quarto, o que ia trocar pasta. Quando alguém pede para trocar o quarto, por algum motivo ontem eu não troquei um pro outro e não troquei aqui. E quando troquei o outro, botei numa linha errada aqui. Que horas que alguma coisa acontece pra gente reativar o que são capazes de fazer. Porque anteontem não foi colocado nenhum quarto para qual a prioridade do quarto para isso, nem que o cara ia chegar, nem que fez pagamento. Tem 300 mil coisas que não são colocadas, imediatamente já foi comunicado a ele, né? N situações, todo dia comunicado uma coisa para que assim, vamos sair, mas que também não fique ela. Né? O que é que cada uma delas em particular decidem quando vão sair, o que é que você tem que fazer antes, até quando elas decidem sair, que na maioria das vezes não decidem sair. Há uma jogada absurdamente perversa de vários grupos para consumir tudo, porque você passa a ter que desativar. É como se você tivesse desconhecidos, que você tivesse que propinar tudo que você tem para entender como que eles lidam com as coisas e você sobreviver em muito trabalhar e recapitalizar o que eles são capazes de fazer com bens, com coisas inclusive de comida, né? Como eles querem mostrar que eles gastam horrores e quando se sentem totalmente incomodados com qualquer situação vinculada a sexo, pode ser coisas do mesmo peso, da mesma cor, eles vão enxergar uma diferença para brigar descabidamente. E aí já foi feito um inferno absoluto, né? E aí automaticamente eu resumo um pacote de coisa e boto a coisa no prego. Aí ontem veio um monte de coisa que eu costumo não esquecer nada, não foi, provavelmente saiu aí automaticamente. Entre imediatamente ele descer, botar a chave aqui, eu ia fazer a troca, desci porque eu tinha que abrir a garagem, já tinha prometido ele, o outro sentou ali. Aí coisas assim, o que vira, inclusive quando não tem quase ninguém, que eles são capazes de fazer, porque eles estão fazendo infinitas coisas nos celulares deles. Fora o que é que sobra, quem deixa o quê, e querer saber detalhes da vida de todo mundo. Quem entra e vai, quando vem, por que não vem, por que os demônios vêm, né? Porque podia ser folga esse, podia ser aquilo. Aí a outra nunca chega no horário, nunca, nunca. Quer sair antes, nunca é uma bicha mais folgada e falsa, mas elas são produtos de que não abrem mão e para elas é passado, né? Perguntou por que eu botei aquele monte de sacola no banheiro. Vê na câmera o tempo todo que sou eu que cato lixo, isso aqui, e automaticamente eu boto os lixos que vai entulhando de quem vão esquecendo as coisas, e quem acha que vai carregar igual a hora, que eu nunca levei porra nenhuma para dentro da minha casa, para não dizer a questão do garfo ou colher que foi e ficou, e também questão de, o que eu já falei aí, entre aí o que foi colocar pro lado e o que é você botar uma toalha, secar uma toalha, quando abre uma porta, bota a bolsa, porque fico com medo de alguém pular da janela e roubar minhas coisas, ali perto do negócio. Então o que é você lidar com uma quantidade de bandido que não há o que você justifique, até porque que quanto mais você justificar que você é de confiança, que você aceita viver com pouco, você troca uma coisa, abre mão de uma coisa por outra, então pior se torna, mais motivo aonde que vamos roubar e vamos exterminar. Senso de justiça dá nojo. Então, quer dizer, aí quebram tudo, roubam tudo, automaticamente quase não fica papel higiênico mais, que tem que deixar usar o rolo até quase acabar, e aqui para aqui para dentro, quase que não tem mais. Eu devia ter, como se tivesse escrito, tem que carregar de casa, né? Então, entre o que é comprado e o que é, tem algumas coisas agora que ficam, entre umas coisas que saem de uma casa, que veio para cá, né? Entre outra máquina, outra não sei o que, algumas coisas que eles vão otimizando e tal, né? E é um negócio assim, tenebroso, entre muitas coisas. Aí estavam falando um monte de coisas que não devia, inclusive, que é aquelas que quando vão embora já não tem nada a ver com isso, nunca tiveram chacinando as coisas e tem que exterminar isso e aquilo, né?
Aí pra justificar, eu vou treinar alguém, vou treinar não sei o que. Eu falei, daqui a pouco você tá aqui de novo, não vai fechar nada, não sei o que. São demônios assim, que tem que botar numa parede. A quem justifique sujar a parede, levantar a parede, demolir, dizer que misturar no chão não é um fracasso. O sujeito descontar toda a raiva do mundo que puder e fazer daquilo alegria, sarcasmo, repetir no outro dia, para ver o que eles fazem e repetem diariamente, com nível de perversidade absoluto. Aí, que eu ia falar aqui de ontem? Esqueceu a porra do negócio, esquece, não fez merda nenhuma. Então é um sistema de vingança, porque se não fizer e ficar bem, é um sistema punitivo e adestratório. As putinhas multi-embarrigada, fedorenta, e não tem capacitação de merda nenhuma, que ganham uns méritos porque aprendem a mexer no computador por causa de putaria 24 horas e teorias de que sabem falar línguas. Que o custo-benefício do não escravizar, de onde esses demônios saem, se etiquetar, ficam tudo foragido em guerra de nem limpar a bunda entre uma desgraça total de situações, aí é onde elas ficam passando as conversas fiadas. Aí automaticamente tem de onde a cifra está saindo, né? Você mexe com os segredos de um monte de grupo, de como que eles são, né? É uma coisa assim, horrorosa. Aí eu ia falar alguma coisa mais aqui. Aí troquei o negócio aqui, né? E alguma coisa mais, minha irmã tá vindo lá da casa da mãe lá, perguntou se eu queria um negocinho integral, uma massinha que vai trazer minhas duas blusas que eu levei pra ela, que é grande, que é a G feminina mais justinha, de personal, e a larga outra que chegou, falta chegar o tênis, a poltroninha lá da outra, que se bobear cancelou, eu fiz qualquer outra coisa pra pagar outra conta, que o outro tem infinito dinheiro, não tem dinheiro nenhum, eles são cambistas de última hora com nível de situação tal, mas não deixa de conseguir muita coisa, né? Infinitas coisas. Aí marquei, agendei lá para ver o negócio da sensibilidade dos dentes, que tá com os dentes até mole, que ia agendar lá com a minha outra aluna lá, mas estão atrás de infinitas enxertos, não sei o que lá de cara, de bioestimuladores, de não sei o que lá, tudo igual uma doida. Querendo vender tudo que puder, indo atrás das famílias, procurando mãe. E falar, minha mãe, os irmãos estão querendo vender a casa para trazer para morar ali perto. Aí o dinheiro vai ser depositado exclusivamente na conta dela, porque tem que ser os gastos desde quando ela viver, mesmo que esteja perto, ajude. Falei, mas se o gasto é grande, a arrecadação é grande, você não vai ter que dar na sua comida. Não, mas se precisasse ajudar, mas minha mãe não é barata, não. Só gosta de comer fruta de luxo, de bacalhau para cima, que é quando avisa que eram, né? Que era estuprada pelo avô, mas o avô mandava o presente para a mãe, não acreditava na neta, né? E que quando foi para fora fizeram a mesma coisa, porque tinha um corpinho, foi morar na casa dos outros, não sei o que, e o cara queria a mesma coisa, né? E entra o histórico de cada uma delas ali, que o padrasto fazia o quê, qual que morou com o traficante, não sei o quê, só que existe um bem comum parasitário que todas são convenientes a repetir. Estimular câmbio, etc., cobertar traição por fora, de aqueles que ficam na mão deles ou eles querem, né? E aquelas que também, né? Qual que é a outra que via no buraco da maçaneta, que o padrasto não sei o que lá, que juntou com não sei o que, aqui quando tem filho é uma coisa, quando vai gerar um bem e tal, mas que todos odeiam, querem que vá embora em algum momento e amortece um e o outro para poder trair. Ou seja, que caso eles entendessem na pele o que é estupro, o que é infidelidade, o produto de tudo isso são literalmente parasitários aos prazeres máximos de enganar e de ostentarem volumes corporais, volumes sexuais. Para eles tudo isso é lucro, quando o sexo está uma via direta, que se tornam praticantes ativos da via direta. É lucro é quem justifica a morte chegar agudos e crônicos.